Fala, galera! Tudo certo por aí? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sabe aquele ditado que a sua avó provavelmente já usou? Aquele clássico quem vê, cara, não vê coração? Pois é, hoje a gente vai adaptar um pouquinho essa frase para ficar mais, digamos, selvagem. Então, se prepara, porque o nosso lema do dia vai ser quem vê, cara, não vê veneno. E olha, vocês não têm ideia do quanto isso faz sentido no reino animal. Prepare-se para uma jornada por um mundo onde a beleza estonteante e o perigo mortal andam de mãos dadas, ou melhor, de patas, garras e tentáculos dados. Hoje nós vamos mergulhar de cabeça em uma lista que vai te fazer pensar duas vezes antes de dizer "On, que fofinho", para qualquer criatura que cruzar o seu caminho. Vamos conhecer os 10 animais mais lindos e perigosos do mundo. São aquelas espécies que parecem ter saído de um filme da Disney, com cores vibrantes, pelagens incríveis e um olhar que derreteria qualquer coração. Só que, se você der bobeira, se chegar perto demais, esse pode ser o último fofo que você vai conseguir pronunciar na sua vida. É sério, a natureza sabe ser irônica quando quer. Nessa nossa expedição, você vai encontrar de tudo um pouco. Tem bicho super colorido que parece um enfeite de carnaval. Tem criatura que brilha no escuro como se fosse uma lâmpada de LED. E tem até mamífero com uma carinha tão meiga que dá vontade de levar para casa e apresentar para a família. Mas por trás de toda essa fachada de perfeição, se esconde um histórico de ataques violentos, acidentes gravíssimos e, em muitos casos, um veneno tão potente que não dá nem tempo de chamar o SAMU. É uma mistura de galeria de arte com filme de terror. Então, antes da gente começar essa contagem regressiva cheia de adrenalina, já faz aquele ritual que vocês conhecem bem, deixa o like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Agora sim, segura a emoção, ajeita aí na cadeira e se prepara. Porque o nosso top 10 está mais afiado que espinho de baiacu e mais perigoso que boleto vencido. Vamos nessa! E para começar a nossa lista com o pé direito, ou melhor, com a patinha colorida, vamos falar dela, a rã dardo venenosa. Cara, esse anfíbio é a prova viva de que tamanho não é documento. Nativa das florestas tropicais da América Central e do Sul, essa rãzinha mede no máximo uns 6 centímetros. É menor que o seu dedo mindinho. Mas não se engane pelo tamanho compacto, porque a aparência dela é de chamar a atenção de qualquer um. As cores são simplesmente inacreditáveis. Parece que ela mergulhou num pote de tinta neon. Tem amarela, azul, vermelha, laranja. É uma paleta de cores que faria a Faber-Castell sentir inveja. Só que todo esse brilho e todo esse charme vem com um aviso bem claro, um alerta da própria natureza que diz: sou bonita, mas sou perigosa. Então, fica longe. Essa pequena obra de arte ambulante carrega na pele uma das toxinas mais potentes do reino animal, a batracotoxina. Para você ter uma noção do estrago, algumas espécies, como a rã dardo dourada, possuem veneno suficiente para matar até 10 seres humanos adultos. É veneno para dar e vender, e o pior de tudo é que não existe um antídoto conhecido. Uma vez que a toxina entra na corrente sanguínea, já era. Você deve estar se perguntando, mas de onde vem esse nome, rã dardo? A resposta é fascinante e um pouco assustadora. Durante séculos, os povos indígenas que habitam as mesmas florestas que essas rãs usaram o veneno delas de uma forma muito inteligente e letal. Eles cuidadosamente extraíam a secreção tóxica da pele do animal e a aplicavam na ponta de seus dardos de zarabatana, transformando uma simples ferramenta de caça em uma arma biológica poderosa. Um único dardo envenenado era capaz de derrubar macacos e outros animais grandes em questão de minutos. Então, fica aqui a dica de ouro, a lição número 1 do nosso vídeo de hoje. No meio da selva, nem tudo que reluz é ouro. Às vezes, é uma rãzinha simpática que pode te mandar para o céu mais rápido do que você imagina.
Se você estiver passeando por uma floresta tropical e avistar uma criaturinha minúscula, super brilhante e que fica pulando de folha em folha, admire a beleza de longe, bem de longe. Tira uma foto com o zoom no máximo, mas nem pense em chegar perto. A regra é clara: se brilha demais e pula, deixa quieto. Saindo das florestas e mergulhando nas águas do Oceano Pacífico, nosso segundo colocado parece ter sido desenhado para um filme de fantasia subaquática. Conheçam o polvo de anéis azuis. Esse carinha é minúsculo, cabendo na palma da mão, e tem uma aparência que engana qualquer um. Normalmente, seu corpo tem uma cor amarelada, meio bege, super discreta, que o ajuda a se camuflar no fundo do mar. Mas o grande espetáculo acontece quando ele se sente ameaçado. É aí que a mágica, ou melhor, o terror, começa. Dezenas de anéis azul neon começam a piscar e a brilhar intensamente por todo o seu corpo. É um show de luzes impressionante, parece até que ele ligou um pisca-pisca de Natal. Só que esse aviso luminoso não é um convite para chegar mais perto. Muito pelo contrário. Se você estiver mergulhando e vir esses anéis azuis brilhando na sua direção, o melhor conselho é: nade. Nade o mais rápido que puder para o lado oposto, porque esse é o sinal universal do oceano para perigo iminente. O brilho indica que ele está prestes a atacar e que seu veneno já está no ponto, pronto para ser injetado. É o último aviso antes de uma das mordidas mais perigosas do planeta. E que veneno, meus amigos! A saliva desse polvo contém uma neurotoxina absurdamente potente chamada tetrodotoxina, a mesma que a gente vai encontrar em outro animal famoso dessa lista mais pra frente. Para colocar em perspectiva, a tetrodotoxina é cerca de 1.200 vezes mais poderosa que o cianeto. Não há antídoto conhecido para ela. A quantidade de veneno em um único polvo, que mal passa dos 15 centímetros, é suficiente para matar até 26 seres humanos adultos em questão de minutos. É uma capacidade de destruição em massa, num pacote bem pequeno. O pior de tudo, não é nem a velocidade da morte, mas a forma como ela acontece. A mordida em si é pequena, e muitas vezes indolor, então a vítima pode nem perceber que foi picada. Mas logo os sintomas começam: náusea, perda da visão e, em seguida, uma paralisia muscular completa. A pessoa perde a capacidade de se mover e, o mais aterrorizante, de respirar. O cérebro, no entanto, permanece completamente consciente durante quase todo o processo. Você fica preso dentro do seu próprio corpo, sem poder se mexer ou pedir ajuda, até a parada respiratória final. É literalmente um roteiro de filme de terror. Agora, prepare-se para conhecer a Rainha das Serpentes, a lenda viva da savana africana que faz até o mais corajoso dos aventureiros repensar suas escolhas de vida. Estamos falando da mamba negra, um nome que por si só já causa arrepios. Essa serpente não está aqui para brincadeira. Ela é a definição de eficiência letal. Imagine só, ela pode atingir incríveis 4,5 metros de comprimento, o que é praticamente a altura de uma girafa bebê deitada. E como se o tamanho não fosse intimidador o suficiente, ela é uma das cobras mais rápidas do mundo, deslizando pela paisagem a uma velocidade impressionante de até 20 km por hora. É mais rápido do que muita gente consegue correr na esteira da academia. Mas calma, tem um detalhe curioso aqui. Apesar do nome mamba negra, a cor da pele dela na verdade não é preta, mas sim um tom de cinza ou marrom oliva. Você deve estar se perguntando: pô, Castanhari, então por que diabos ela se chama mamba negra? A resposta, meu amigo, está no interior da sua boca. Quando ela se sente ameaçada e abre a boca para dar aquele aviso final, o que você vê é um abismo negro como a noite, um portal para o seu pior pesadelo. É um contraste assustador e uma das visões mais icônicas e aterrorizantes da natureza. Um claro sinal de não chegue mais perto. E o veneno? Ah, o veneno é uma obra-prima da evolução, só que do mal.
Com uma única picada, a mamba negra injeta uma combinação potentíssima de neurotoxinas e cardiotoxinas que agem de forma devastadora e rápida no organismo da vítima. O veneno ataca o sistema nervoso, causando paralisia e, ao mesmo tempo, afeta o coração. Se o socorro médico, com o soro antiofídico específico, não chegar em cerca de 30 minutos, as chances de sobrevivência são praticamente nulas. É uma corrida contra o tempo, onde o tempo joga totalmente a favor da cobra. O que torna a mamba negra ainda mais temida é a sua personalidade. Diferente de muitas outras cobras que preferem fugir e só atacam como último recurso, a mamba negra pode ser extremamente agressiva e territorialista. Quando se sente encurralada, ela não hesita em atacar, e não apenas uma vez. Ela é conhecida por desferir múltiplas picadas em rápida sucessão, garantindo que uma dose fatal de veneno seja injetada. É como se fosse o John Wick do reino animal, implacável, rápida e mortalmente eficiente. Só que, claro, muito mais comprida e sem o Keanu Reeves para te consolar. Saindo do calor da savana africana e subindo para o topo do mundo, vamos conhecer um dos felinos mais elusivos e majestosos do planeta. O leopardo das neves parece ter saído diretamente de um documentário sobre monges e sabedoria ancestral. Com sua pelagem espessa, macia e com um padrão de manchas escuras, sobre um fundo cinza claro, ele é a personificação da beleza selvagem adaptada ao frio extremo. Esse animal incrível vive em altitudes que desafiam a nossa imaginação, entre 3.000 e 5.000 metros, nas cadeias de montanhas da Ásia Central, como o Himalaia, no Tibete, Índia, Nepal e China. Ele é o verdadeiro rei do teto do mundo. Esse mestre do disfarce é tão bom em se camuflar entre as rochas e a neve que ganhou o apelido de fantasma das montanhas. Avistá-lo na natureza é um privilégio para poucos, uma tarefa que exige paciência, sorte e equipamentos de ponta. Ele é um animal solitário e extremamente discreto, passando a maior parte do tempo caçando suas presas, como o carneiro azul e a ibex, em um silêncio quase absoluto. A sua cauda longa e grossa, que pode medir até 1 metro, ajuda no equilíbrio e também serve como um cachecol quentinho para proteger o rosto do frio. Até nisso ele é estiloso, mas não se engane por essa aparência zen e tranquila. Por trás de toda essa beleza e discrição, existe um predador poderoso e perfeitamente capaz de se defender. Embora os ataques a humanos sejam extremamente raros, eles acontecem, principalmente quando o animal se sente acuado, quando seu território é invadido ou quando uma mãe precisa proteger seus filhotes. Nessas situações, o fantasma das montanhas se transforma em um ninja do gelo, revelando garras afiadas e uma força surpreendente. É um lembrete de que a beleza selvagem exige, acima de tudo, respeito. E se você acha que pode escapar dele, pense 2 vezes. O leopardo das neves possui uma capacidade atlética simplesmente absurda. Suas patas traseiras são desproporcionalmente grandes e fortes, permitindo que ele execute saltos espetaculares. Estamos falando de saltos de até 15 metros de distância na horizontal. 15 metros? Isso é mais do que o comprimento de um ônibus. Ou seja, se ele decidir que você é uma ameaça ou que está muito perto do seu almoço, a distância entre vocês vai desaparecer em um piscar de olhos. É lindo de se ver, mas de preferência bem de longe. Agora vamos mergulhar nas águas quentes e rasas da região do Indo-Pacífico para encontrar o mestre supremo da camuflagem submarina. Este aqui não precisa de cores vibrantes para ser perigoso. Na verdade, seu maior trunfo é parecer a coisa mais desinteressante do mundo. Conheçam o peixe-pedra. E o nome, meus amigos, não poderia ser mais literal. Ele se parece exatamente com uma pedra coberta de algas e corais, totalmente imóvel no fundo do mar, esperando pacientemente. Você poderia passar por ele dezenas de vezes e nem sequer notar sua presença. E é exatamente aí que mora o perigo.
Ele vive em águas rasas, perto de recifes de corais ou em fundos arenosos e rochosos, exatamente nos lugares onde as pessoas costumam caminhar durante um mergulho ou um passeio na praia. O disfarce dele é tão perfeito que ele se torna praticamente invisível, e ele não precisa caçar ativamente para ser uma ameaça. Tudo o que precisa acontecer é um encontro infeliz, um passo em falso. Ao ser pressionado, o peixe-pedra ergue os 13 espinhos afiados que possui em sua barbatana dorsal, como se fossem agulhas hipodérmicas prontas para a ação, e injeta seu veneno na vítima. E que veneno, meus caros! O veneno do peixe-pedra é considerado um dos mais potentes entre todos os peixes. Uma neurotoxina poderosa que causa uma dor descrita como insuportável, excruciante. As vítimas relatam uma sensação de dor tão intensa que supera qualquer outra coisa que já sentiram. Além da dor agonizante, o veneno pode causar inchaço, necrose do tecido no local da picada, paralisia, convulsões e, em casos mais graves, se não for tratado rapidamente com o antídoto, pode levar a uma parada cardíaca e à morte. É um pacote completo de sofrimento. A situação é tão séria que, em alguns casos registrados, a dor causada pela picada foi tão extrema e o dano ao tecido tão severo que os médicos tiveram que tomar a decisão drástica de amputar o membro afetado para salvar a vida do paciente ou simplesmente para aliviar a dor insuportável. A moral da história é clara e direta. Quando estiver explorando as belezas do fundo do mar, tome muito cuidado onde pisa. Aquela pedra com uma corzinha diferente ou uma textura curiosa pode não ser uma pedra. E descobrir isso da pior maneira vai transformar o seu dia de praia no pior dia da sua vida. E agora, na nossa sexta posição, temos um animal que parece que saiu direto de uma loja de bichinhos de pelúcia. Mas com um detalhe, ele acordou de mau humor e decidiu que vai continuar assim pro resto da vida. Senhoras e senhores, conheçam o gato de Pallas. Esse felino selvagem que vive nas estepes geladas e rochosas da Ásia Central tem uma cara redonda, orelhas baixas e uma pelagem super densa que o faz parecer um Garfield que virou eremita nas montanhas. Ele é a definição perfeita de fofo, mas não mexe comigo. Sério, a expressão facial dele é uma mistura de desdém com um profundo julgamento existencial sobre a sua presença. Apesar dessa aparência que implora por um abraço, o gato de Pallas é uma criatura extremamente solitária e arisca. Ele é o mestre do distanciamento social, muito antes de isso virar moda. Ele passa os dias escondido em tocas ou fendas de rochas, saindo apenas ao entardecer para caçar. E, meu amigo, ele não está para brincadeira. Quando se sente ameaçado, ele não hesita em mostrar as garras e os dentes. Cientistas que tentam estudá-lo relatam que é um bicho incrivelmente difícil de se aproximar e que já tiveram equipamentos e câmeras atacados por esse pequeno furacão de pelos. É o tipo de gato que, se tivesse um celular, te bloquearia em todas as redes sociais. Mas a periculosidade dele não está só no temperamento difícil, que já seria motivo suficiente para manter distância. O verdadeiro perigo mora nos detalhes microscópicos. O gato de Pallas é um verdadeiro hotel 5 estrelas para uma variedade de parasitas e doenças que você definitivamente não quer pegar. Um dos principais é a toxoplasmose, que ele carrega numa concentração bem alta. E como se isso não fosse o bastante, ele também pode ser portador da bactéria Yersinia pestis. Se esse nome não te diz nada, eu traduzo. É a bactéria que causa a peste bubônica. Sim, aquela mesma. A peste negra da Idade Média. Então, vamos recapitular. Temos um gato que parece uma almofada, mas que te odeia profundamente, ataca sem pensar 2 vezes e, de quebra, pode te passar uma das doenças mais infames da história da humanidade. É a prova viva de que as aparências enganam, e muito. Ele é um exemplo fascinante de adaptação a um ambiente hostil, mas também um lembrete de que a natureza selvagem não é um parque de diversões. Por mais que a vontade seja de apertar essa bolinha de pelos mal-humorada,
A melhor coisa a fazer é admirar de longe, bem de longe, de preferência por uma tela, como você está fazendo agora. Saindo das estepes asiáticas e voltando direto para o nosso quintal, prepare-se para conhecer a nossa representante brasileira na lista de perigos ambulantes. E essa aqui é traiçoeira, porque ela se disfarça de algo inofensivo, quase bonitinho. Estou falando da Lonomia obliqua, a lagarta que ostenta o título no Guinness Book de lagarta mais venenosa do mundo. Ela parece um montinho de musgo ou um brócolis que decidiu dar um passeio, com esses espinhos que parecem pelos verdes e fofinhos. Mas não se engane por essa aparência de enfeite de jardim. Cada um desses pelinhos é, na verdade, uma agulha hipodérmica carregada com um coquetel de toxinas potentíssimo. O grande problema com a Lonomia é que ela adora se camuflar em troncos de árvores, especialmente em pomares no sul e sudeste do Brasil. E elas não andam sozinhas, elas formam colônias. Então, você está lá, encostando numa árvore de boa, sem ver que tem um condomínio inteiro de Lonomias ali. O simples contato com a pele já é suficiente para que dezenas desses espinhos se quebrem e injetem o veneno. No começo, você sente só uma queimação, tipo uma urtiga. Você pensa, foi nada. Mas, meu amigo, o veneno já começou a fazer um estrago silencioso e terrível dentro do seu corpo. A toxina da Lonomia tem uma ação anticoagulante brutal. Basicamente, ela impede que o seu sangue consiga coagular. Sabe quando você se corta e o sangue para depois de um tempo? Esquece. O veneno destrói as plaquetas e as proteínas responsáveis por isso. O resultado é assustador. A vítima começa a apresentar sangramentos múltiplos, gengiva, nariz, urina e, o pior de tudo, hemorragias internas massivas. Os órgãos começam a sangrar por dentro, levando a hematomas por todo o corpo, falência renal aguda e, em muitos casos, se não houver tratamento rápido com o soro antilonômico, a morte. É por isso que essa lagartinha verde, que parece tão frágil, é um caso de saúde pública em algumas regiões do Brasil, especialmente durante os meses mais quentes, quando elas estão mais ativas. Já foram registrados centenas de acidentes, vários deles fatais. Ela é a prova de que tamanho não é documento e que o perigo pode estar onde a gente menos espera. Então fica a dica: antes de abraçar uma árvore ou pegar uma folha caída, dá uma boa olhada, porque essa bolinha de pelos verdes é definitivamente mais perigosa que um boleto vencido no final do mês, e as consequências são bem mais dolorosas. Agora vamos mergulhar de volta no oceano, mas dessa vez o perigo é quase invisível. Estamos falando de um animal que parece uma obra de arte abstrata feita de gelatina, flutuando graciosamente na água. Mas por trás dessa beleza etérea se esconde uma das criaturas mais venenosas do planeta. Conheçam a água-viva caixa, ou cubomedusa. Ela é tão transparente que você pode nadar direto na direção dela sem perceber absolutamente nada. O problema é que você só vai notar a presença dela quando for tarde demais, quando sentir o que muitos descrevem como o abraço da morte. É um predador silencioso e fantasmagórico. O nome caixa vem do formato cúbico do seu corpo, mas a verdadeira arma dela são os tentáculos. E que tentáculos! Eles podem se estender por até 3 metros de comprimento, finos e quase invisíveis na água. Cada um desses fios delicados é coberto por milhares de células microscópicas chamadas cnidócitos. Pensa neles como mini arpões venenosos, prontos para disparar ao menor toque. Quando um desses tentáculos encosta na sua pele, é como se milhares de agulhas minúsculas injetassem o veneno de uma só vez, diretamente na sua corrente sanguínea. A dor é imediata, excruciante, e é só o começo do pesadelo. O veneno da água-viva caixa é uma cardiotoxina e neurotoxina extremamente potente, projetada para paralisar e matar presas, como peixes e camarões, instantaneamente. Em humanos, o efeito é devastador. Ele ataca o coração, o sistema nervoso e as células da pele simultaneamente. A vítima pode sofrer uma parada cardíaca em questão de minutos.
às vezes antes mesmo de conseguir sair da água. Em alguns casos, o choque e a dor são tão intensos que a pessoa se afoga. É uma corrida desesperada contra o tempo, e muitas vezes não há tempo suficiente. A morte pode ocorrer em menos de 3 minutos após o contato. Elas são encontradas principalmente nas águas costeiras da Austrália e do Sudeste Asiático, e os australianos levam isso muito a sério. Em certas épocas do ano, as praias são fechadas ou ficam cheias de placas alertando sobre a presença das stingers, como eles as chamam. E se você sobreviver a um encontro com uma água-viva caixa, as marcas ficam para sempre. Os tentáculos deixam cicatrizes horríveis na pele, como se fossem queimaduras de chibata, um lembrete permanente do encontro com esse fantasma letal. Então, se um dia você estiver por lá e vir uma placa dizendo "Cuidado com as águas vivas", acredite nela. Não é exagero. Chegando na nossa 9ª posição, temos uma celebridade dos mares que parece ter saído diretamente de um episódio de Pokémon. É ele mesmo, o Baiacu. Com aquela carinha redonda, olhos esbugalhados e a habilidade única de inflar como um balão de festa quando se sente ameaçado, ele é inconfundivelmente carismático. Parece um bichinho de pelúcia flutuante, um personagem que você escolheria para começar sua jornada de mestre Pokémon aquático. Só que esse carinha, que parece todo inofensivo e meio bobão, esconde um dos segredos mais letais do oceano. É o típico caso de as aparências enganam, mas elevado a um nível que pode te mandar pra vala. Acontece que o nosso amigo Baiacu, também conhecido como peixe-balão ou fugu, carrega em seu corpo uma neurotoxina absurdamente potente. O nome dela, tetrodotoxina. Lembra que a gente falou dela quando mencionamos o polvo de anéis azuis? Pois é, ela voltou. Essa toxina é cerca de 1.200 vezes mais poderosa que o cianeto, e não existe antídoto. Apenas um único baiacu tem veneno suficiente em seus órgãos, principalmente no fígado e nos ovários, para matar até 30 seres humanos adultos. É uma arma biológica ambulante com cara de personagem da Disney. A morte por essa toxina é terrível paralisia muscular progressiva, enquanto a vítima permanece consciente. Mas aí vem a parte mais bizarra e fascinante dessa história toda. Apesar de ser uma bomba de veneno flutuante, o baiacu é considerado uma das maiores iguarias da culinária japonesa. O prato, chamado fugu, é famoso no mundo todo e custa uma fortuna. Para poder preparar essa iguaria, o chefe de cozinha precisa passar por anos de treinamento rigoroso e obter uma licença especial do governo. O trabalho dele é uma cirurgia de altíssima precisão. Ele precisa remover todas as partes venenosas do peixe sem contaminar a carne. Qualquer erro, por menor que seja, pode ser fatal para o cliente. E sim, acidentes acontecem. A história está cheia de casos de pessoas que morreram depois de comer fugu preparado por amadores ou até mesmo por chefes que cometeram um deslize fatal. Existem relatos até de chefes experientes que, ao provar um pedacinho para testar, acabaram selando o próprio destino. É literalmente a roleta russa da gastronomia. Você paga uma fortuna para comer um peixe que pode te matar em questão de minutos, confiando cegamente na habilidade de um chefe. É a prova de que a busca humana por experiências novas e exclusivas, às vezes, beira a insanidade. O baiacu é a definição de perigo gourmet. E agora, no topo da nossa lista, no primeiríssimo lugar, o campeão dos pesos pesados, quando o assunto é animal que parece fofinho, mas vai te destruir, senhoras e senhores, com vocês, o hipopótamo. Eu sei o que você está pensando. Sério, Castanhari? O hipopótamo? Aquele bicho gordinho e bocejante que parece um sofá de couro vivo boiando no rio? Sim, exatamente esse. Aquele mesmo personagem simpático de Madagascar, a Glória, ou aquele bichinho que aparece nos desenhos da galinha pintadinha. Pois é, pode apagar essa imagem da sua cabeça, porque, na vida real, o hipopótamo é uma máquina de matar territorialista e imprevisível. Vamos aos fatos, porque contra fatos não há argumentos.
O hipopótamo é considerado por muitos especialistas o grande mamífero que mais mata seres humanos no continente africano. As estimativas falam em mais de 500 mortes por ano. Isso é mais do que leões, leopardos e búfalos juntos. Esse barrilzinho simpático pode pesar mais de 3 toneladas, o equivalente a um carro de porte médio, e apesar do tamanho e das perninhas curtas, ele consegue correr a uma velocidade de até 30 km por hora em terra firme. Isso é mais rápido que a maioria dos seres humanos. Ou seja, se ele decidir te perseguir, boa sorte. E a boca desse bicho? Não é só para bocejar e parecer simpático nas fotos. A mandíbula de um hipopótamo é uma das mais poderosas do reino animal, capaz de exercer uma força de mordida absurda, forte o suficiente para esmagar um crocodilo pequeno ao meio ou partir um caiaque como se fosse um palito de dente. Seus dentes caninos podem chegar a mais de 50 centímetros de comprimento e são afiados como adagas. Eles usam essa boca não só para se defender, mas principalmente para atacar qualquer coisa que considerem uma ameaça ao seu território, que inclui os rios, onde passam o dia, e as margens, onde pastam a noite. O maior perigo do hipopótamo é a sua completa imprevisibilidade. Ele pode parecer totalmente calmo, boiando tranquilamente na água e de um segundo para o outro, explodir em uma fúria avassaladora. Muitos acidentes acontecem com barcos de pescadores ou turistas que, sem querer, se aproximam demais. O hipopótamo não dá aviso prévio. Ele simplesmente ataca. Ele vai virar seu barco, morder, pisotear e garantir que a ameaça seja neutralizada. Portanto, fica a lição. O animal mais perigoso da África não é o rei da selva, mas sim o Lorde do Rio. Esse gordinho mal-humorado que odeia visitas. E aí, galera? Chegamos ao fim de mais um Top 10 aqui no canal. E que jornada, hein? Da ranzinha neon que pode te derrubar com um toque até o hipopótamo, o falso simpático que é o chefão das águas africanas. Quero saber de vocês, qual desses animais te pegou de surpresa? Qual deles você jurava que era só um rostinho bonito ou um bicho de pelúcia da natureza e descobriu que, na verdade, é um perigo ambulante? A verdade é que o mundo animal é uma caixinha de surpresas, cheia de beleza, engenhosidade e, claro, muito, mas muito perigo. A natureza é simplesmente incrível, com suas cores vibrantes, suas estratégias de sobrevivência e suas criaturas fascinantes. Mas ela também pode ser absolutamente traiçoeira e brutal. A evolução não tá nem aí se um bicho é fofo ou não. O que importa é ser eficiente para sobreviver e se defender. Por isso, a regra de ouro é: viu um bicho exótico, colorido demais, ou simplesmente selvagem? Admira de longe. Pensa que é tipo aquele crush que você sabe que é problema. Lindo de ver, mas melhor não chegar perto para não dar ruim. A distância é sua melhor amiga. Agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo qual desses animais você teria a coragem de ver de perto. Claro, com toda a segurança do mundo. Ou se você já teve a sorte, ou o azar, de encontrar algum deles na vida real. Conta essa história pra gente. Vamos trocar essa ideia. A caixa de comentários é de vocês, então aproveitem. E se você curtiu desvendar os segredos perigosos por trás da beleza desses animais, já sabe o que fazer, né? Não se esquece de deixar aquele like caprichado para fortalecer o nosso trabalho. Isso ajuda demais o YouTube a entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que também é super curioso e adora uma bizarrice da natureza. E o mais importante de tudo, se você ainda não é inscrito, clica nesse botão vermelho aí embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!